Hola, Mr. Fernando Galás de Reuters. Yo quería, como usted es un hombre de fútbol, quería hacer una pregunta de fútbol. Si vio usted la final de la Libertadores del sábado, esta victoria de Botafogo con uno menos, un equipo histórico, ¿no? Con jugadores de Garrincha, como Jairzinho, Nilton Santos, que nunca había sido campeón continental. Y bueno, la perspectiva de que puede ser su rival en la final de la Intercontinental con personas que conoces bien, como Alan, que fue su jugador en Napoli, e Arthur Jorge, que você le ha enfrentado 2 vezes no ano passado. Você tocou num ponto que eu também acho interessante a gente fazer o debate, até para a gente trazer o foco um pouco de volta para o Botafogo, pelo viés do Arthur Jorge. A gente está falando de mais um treinador português que chega, e para mim isso é muito simbólico, eu repito isso várias vezes, porque a chegada dele para um jogo na altitude em que ele implementa já o modelo que ele acredita de jogo, e todo mundo achou um absurdo, né? Porque ele joga no 4-2-4. Se você parar para avaliar o que ele faz em campo, ele manteve a estrutura. Só que ele muda, obviamente, o encaixe, ele muda a disposição de cada um, muda o entrosamento de cada um. Ele se adapta em uma temporada. A gente viu isso acontecer com o JJ, a gente viu isso acontecer com a Abel. Estou falando de portugueses que chegaram de estrangeiros, né? Não portugueses, por coincidência, todos são. E conseguiram ganhar títulos. Mas eu acho que o Arthur talvez tenha um trunfo que os outros dois que eu citei não tiveram, que é o fato desses estrangeiros já terem vindo com mais frequência, dele poder conversar com mais gente, dele poder estar informado do que acontece por aqui logo na chegada, assim. Não sei se é um excesso da minha parte acreditar que isso facilitou o trabalho dele, e eu acho que ele é o melhor técnico da temporada, mas tem um ponto aí. Você diz informado pelo clube ou pelos... Informado por tudo, informado porque ele já viu outros treinadores do mesmo lugar que ele, com quem ele tem contato, o Abel é amigo dele, pessoas com quem ele pode conversar para entender a dinâmica, sabe? Ele teve um trunfo que os outros dois não tiveram. Embora eu ache que, assim, a gente teve algum exemplo, agora estou tentando lembrar, não sei se foi o Antônio Oliveira no Corinthians, de alguém que começa... Exemplo negativo, você diz? Um exemplo negativo de que veio pro Vasco, esqueci o nome dele. O português da Boina. Não, mas não foi alguém no Corinthians na Libertadores também que começa jogando com... O Álvaro Pacheco no Vasco. O Álvaro Pacheco, não, isso, o time fugiu da Boina, coitado. Isso aí não é uma maneira correta de me referir a ele, mas foi o que eu lembrei. Não, no Corinthians alguém que começa na Libertadores jogando na altitude com um monte de jogador veterano acima da idade e viu que não ia dar para... Isso foi... Bom, enfim, o que eu quero dizer... O Arthur estreia na altitude... Então, mas o que eu tô querendo dizer é que sim... Foi o Thiago Nunes. Ah, tá. Não foi o Thiago Nunes, foi estrangeiro. Foi estrangeiro. Mas o Antônio Oliveira não era um estrangeiro que não conhecia o... Eu não tô lembrando. Não foi o Antônio Oliveira, eu sei do que você está falando. Isso foi na temporada passada, né? Não nessa temporada, no começo da temporada passada, que ele vai jogar na altitude mesmo, com vários jogadores veteranos ali, com o Renato Augusto. E a gente olha aquela escalação e fala, meu Deus, já deve ter aqui. Foi o Vitor Pereira. Foi o Vitor Pereira, óbvio, foi o Vitor Pereira. Foi o Vitor Pereira, perfeito, foi o Vitor Pereira. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso só, Dani, é que, assim, às vezes a coisa dá certo, não dá certo e tal. Então, assim, não vou nem me apegar muito na questão da estreia e de já ter o modelo e já pensar que, vou lá fora jogar num 4-2-4, porque eu não acho que isso necessariamente ali fosse um grande mérito. Para mim, o mérito está escancarado, e está escancarado no trabalho e no futebol que o Botafogo jogou, mas, acima de tudo, né, já que se tornou praxe falar do mental do Botafogo, na questão psicológica, e isso, claro, é parte importantíssima do trabalho de um treinador de futebol. O Ancelotti, acho que talvez seja visto como um dos melhores técnicos da história do futebol por essa capacidade de gestão. E ele mesmo fala, né, que o título da biografia dele é Liderança Tranquila. Que, assim, isso tudo tem um peso, e eu acho que no Botafogo especificamente, por tudo que aconteceu no ano passado, por todas as pressões, o técnico tinha que ser muito bom para não dar uma descambada neste aspecto durante a temporada. Ele teve um momento que eu me lembro que ele acabou dando uma porrada em alguém que perguntou de 2023 que ele não aguentava mais, e eu até entendi, cara... Toda a coletiva, mesma pergunta, Chega de me perguntar de 2023, eu não estava aqui, vários jogadores não estavam. Então, assim, teve aquela... que acho que ele passou um pouco do tom, Teve uma também que ele... Parece que
levantou no meio da coletiva, foi embora, né? Isso. Claro, porque o futebol brasileiro, ele é muito nocivo. Para treinadores, então, é um negócio absurdo o que ele consome dos caras. O Abel envelheceu quantos anos nesses 5 anos de... Cara, como se joga muito aqui, o treinador também tem que dar muitas entrevistas. Não, e outra, né? Não existe crédito suficiente para você ter, assim... Acho que o Abel talvez seja o melhor exemplo disso, cara. Assim, você faz o que faz. É um feito absurdo que o cara conseguiu, como o Birner disse, com um elenco que não era o melhor elenco. Em nenhum momento ele teve o melhor elenco do Brasil, indiscutivelmente, e ganhou tudo que ganhou, né? Conseguindo superar elencos mais fortes. E aí, cara, chega uma primeira temporada... Tá na briga pelo brasileiro. Tá na briga pelo brasileiro. Mas se ele ganhar apenas o campeonato estadual nessa temporada, vai parecer que ele é, né, pardal. Já tem gente que chama o cara de pardal. Então, é surreal. O Arthur Jorge está no primeiro ano, e eu me lembro do primeiro ano do Abel aqui, como as entrevistas eram maravilhosas. Fluidas, né? Fluidas, sem irritação, sem patadas desnecessárias e tudo mais. Só que a coisa vai consumindo os caras. Tomara que o Arthur Jorge consiga manter essa serenidade, essa tranquilidade. E, repito, eu acho que neste processo todo do Botafogo, ele foi essencial em alguns momentos, inclusive na entrevista coletiva que ele chama antes do jogo contra o Palmeiras, para também... Aquela foi uma entrevista para mim que ele deu para tirar o peso, para tirar aquele tom, aquela coisa pesada. Tá? Então, para mim, ele foi muito bem em todos os momentos, também nesse aspecto. O futebol... Hola, Mr. Fernando Galás, de Reuters. Yo quería, como usted es un hombre de fútbol, quería hacer una pregunta de fútbol. Si vio usted la final de la Libertadores del sábado, esta victoria de Botafogo con uno menos, un equipo histórico, ¿no? Con jugadores de Garrincha, como Jairzinho, Nilton Santos, que nunca había sido campeón continental. Y bueno, la perspectiva de que puede ser su rival en la final de la Intercontinental con personas que conoces bien, como Alain, que fue su jugador en Napoli, y Arthur Jorge, que usted le ha enfrentado 2 veces el año pasado. Muchas gracias. He visto el partido, un ambiente fantástico, me ha encantado, el primer minuto del partido increíble, con esta patada increíble, y después... la actitud, el compromiso del equipo ha sido extraordinario, ha jugado un partido fantástico, estoy muy feliz por Alain, que ha ganado la Copa Libertadores, también por Botafogo, que es un equipo histórico del fútbol brasileño y que ha sido capaz de ganar por primera vez la Libertadores, entonces estamos encantados, sí, pasa, ellos tienen que pelear otros partidos para llegar a la final del Mundial contra nosotros. Pero enhorabuena a todos porque ha sido un gran éxito para ellos, sobre todo quedarse todo el partido con 10. Han hecho un esfuerzo extraordinario.